Olá, criptomaníacos! Chegamos nele! O último suporte do ciclo de alta. Pelo menos o que eu falo para vocês há meses, né? Que rompendo o suporte lá das médias, o suporte final, para manter a estrutura do ciclo de alta, seria nos 94. O nosso stop. E o preço do Bitcoin está derretendo em tempo real nesse momento, e exatamente na faixa dos 94 mil dólares. Então talvez esse seja o vídeo mais difícil desse ciclo para mim. Porque quando chegamos no limite de alguma coisa, significa que ou vamos nos dar muito bem, ou vamos nos dar muito mal. Não tem meio termo. E a decisão sobre o que fazer vai depender do seu objetivo. A decisão não vai ser a mesma para todo mundo. Eu explico para você. A gente está falando de um ciclo onde a gente não teve um grande ganho em relação ao topo do ciclo anterior. Né? Estamos falando lá de 2021 em 70 mil e estamos agora em 94 mil. A distância ela é muito curta. Portanto, a partir de que ponto de queda deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade de acumulação? Em ciclos anteriores, isso estava muito claro, porque a distância de um novo topo de alta histórica e do topo anterior era muito grande. Agora não. Graças a esse ano do 0 a 0 que a gente teve, as coisas estão próximas. Então pode ser que você tenha vontade de vender nos 94, que é o que eu estabeleci como stop, mas a partir de 80 já deveria comprar Bitcoin, porque o topo anterior está em 70. Vocês entendem como é complicado? Para quem está no longuíssimo prazo, talvez nem faça muito sentido. Agora, se você está no curto prazo, a tua avaliação pode ser outra. Às vezes você não aceitaria o risco de perder o suporte de 94 e desabar até a faixa de 70, por exemplo. Então notem que a avaliação aqui vai ser muito mais complexa. Ela vai ser caso a caso. Mas no vídeo de hoje, eu quero analisar todos os gráficos, entender quais estruturas estão sendo perdidas, suportes que estão sendo rompidos, médias móveis estão sendo rompidas, o tamanho desse risco. Ainda existe alguma coisa mantendo a possibilidade desse ciclo de alta continuar? Tudo isso vai ser avaliado nesse vídeo, que eu conto com o seu like. Por quê? Porque com essa luz vermelha aqui atrás não atrai muita gente para esse tipo de vídeo. Então conto com o like de vocês e bora pro gráfico. Começando pelo gráfico diário aqui dentro da Quantifery, onde você pode fazer diversas operações, mostrando o Bitcoin exatamente na faixa de 94 mil dólares, como eu falei para vocês. E algo muito interessante que eu não esperava que fosse acontecer. Eu achei que a gente tinha encontrado um fundo nessa região aqui, né? Ao redor de 98 mil dólares que a gente estava vendo. Só que estava ficando muito distante desse cruzamento de médias móveis, que é o Death Cross, a cruz da morte, tá vendo? A linha verde, a média de 50, cruzando para baixo da linha vermelha, a média de 200. E o Death Cross, esse cruzamento, ele marcou todos os fundos deste ciclo, desde 2023. 3 marcações ao longo desse ciclo, de fundo. Olha só, exatamente, estão vendo as linhas azuis marcando esses momentos, né, do cruzamento da verde para baixo da vermelha. E marcou todos os fundos de preço ao longo desse ciclo. O exato cruzamento, tá? E a gente não teve esse cruzamento. Então eu falei, pô, tá ficando distante, né? Para isso aqui ter sido fundo. E não é que provavelmente aqui na véspera do cruzamento a gente vê o Bitcoin derreter de novo e atingir um fundo novo. Ou seja, mais uma vez, esse cruzamento pode marcar o fundo do poço para o BTC. Esse cruzamento que provavelmente vai acontecer amanhã, ou no máximo depois de amanhã. Estão vendo aqui as linhas? Elas vão se cruzar amanhã ou depois de amanhã. A verde está em 110.800, a vermelha está em 110.400. Elas vão se inverter aqui, tá? E na hora desse cruzamento, como eu falei para vocês, historicamente marca o fundo do poço de uma correção do Bitcoin. Isso aqui é algo ainda positivo, algo ainda otimista, porque foi o que marcou fundo ao longo de todo esse ciclo. E vocês podem me chamar de maluco, mas o que eu fiz hoje foi fazer mais uma grande compra de Bitcoin. Por quê? Porque seja lá o que acontecer, um desconto de 25% no preço do Bitcoin em relação ao topo é momento de compra para mim. Posso reverter isso se a gente perder ali os últimos suportes gráficos? Posso, mas até lá eu vou manter a minha estratégia intacta. Mas o problema é que ainda não aconteceu o cruzamento. E como eu disse para vocês, pode ter até uma diferença de alguns dias à frente desse cruzamento. Então, digamos aí que nós temos mais 3, 4, 5 dias onde o preço pode buscar fundos mais baixos do que o fundo atual.
E muita gente está dizendo que o que está convidando o preço para baixo é aquele gap, é aquele buraco que tivemos no gráfico da CME. Um buraco que está posicionado nos 91 a 92 mil dólares. Tá? A gente fechou nessa queda o gap de 96 e agora o preço está se encaminhando, segundo muitas pessoas, para fechar o último gap relevante desse ciclo aqui em 91, 92 mil dólares. E como eu falei, enquanto não tivermos o cruzamento da Death Cross, a gente pode continuar caindo até alcançar esse patamar. Qual é o problema de alcançar esse patamar de 91, 92? É abaixo do que eu considero o suporte estrutural para esse ciclo. Essa linha amarela aqui, ela está marcando exatamente o meu suporte final dos 94 mil dólares. Vocês viram que o preço veio buscar exatamente essa linha e voltou a subir, porque é um suporte relevante, né? Vocês estão vendo aqui durante toda essa fase no final do ano passado e início desse ano, como o preço respeitava esse suporte, quando perdeu, veio buscar as duas médias de 50, né? Então as médias de 50 do gráfico semanal, voltou a subir e encontrou resistência na linha amarela. Então ela serve como suporte e resistência, e agora nós estamos testando esse suporte relevante dos 94 mil dólares. Perder esse suporte aqui é problemático, porque é praticamente um despenhadeiro. Olha só esta vela gigante aqui, né, mostrando para vocês o que pode acontecer ao perder esse suporte. Lá atrás, no início do ano, gerou uma queda desse tamanho. Então nada impede da gente ver essa queda aqui dos 94 até a região de 80 mil dólares, ou até um pouquinho abaixo aqui na região de 75 mil dólares. Então é uma queda relevante, e por isso que eu dizia para vocês que esse suporte para mim seria ali um stop, né? Ou seja, perder indica para gente que sair fora, pelo menos com parte dos seus bitcoins, pode te economizar um dinheiro. Por enquanto, o suporte está segurando. E esse suporte não é só um suporte desta linha amarela que eu coloquei no meu gráfico, é também o Super Trend, tá? É um indicador famoso que ele serve para indicar tendências de ciclo. Então, se afastar o gráfico, vocês vão ver o quê? Momentos pintados de vermelho no Super Trend, que marcam exatamente momentos de bear market, e momentos pintados aqui na cor verde que marcam bull market, né? Ciclos de alta. E olha só como todo este ciclo, o indicador marcou o quê? Desde 2023. Cor verde, ou seja, estamos em tendência de alta. Só que agora, olha o que está acontecendo, está começando a marcar vermelho. Por quê? Porque este indicador está posicionado, deixa eu verificar para vocês, ó, ele está posicionado em 96,280. Portanto, acima do ponto do preço atual que está 94,800. Nós precisamos fechar a semana no domingo acima de 96,280, senão ele vai ficar vermelho. E sempre que ele fica vermelho, já era, tá vendo? Vai vermelho até o fundo do poço. Então nós estamos aqui no limite do limite, e é por isso que eu considero isso aqui o suporte, 94 o nosso suporte. E o ideal, deixa eu tirar aqui o Super Trend, o ideal, pessoal, seria a gente até domingo fechar acima desta linha rosa, que é o EMA 50, a média de 50 semanal. Ela está em 100.798. Será que o Bitcoin vai surpreender novamente, conseguindo fazer um fechamento semanal positivo em tão pouco tempo, saindo de 94 e fechando acima de 100? Acho difícil. Aparentemente, a gente vai perder esse suporte das médias de 50, que, como vocês sabem, não foi perdido em nenhum momento desse ciclo de alta. Isso aqui desconfigura, na minha opinião, o nosso ciclo de alta. Então, essa estrutura aqui, que para mim é muito relevante, ela pode ser perdida. E isso é um fator que você sim tem que tomar cuidado. Se para você esse gráfico aqui, essa estrutura, ela é a principal, talvez seja a hora de você reduzir sua exposição. Mas ainda não fechamos a semana, tá? Vamos esperar o fechamento semanal para confirmar isso. E como eu disse, ainda existem pontos nos gráficos onde a gente pode depositar nossas últimas esperanças de ciclo de alta, como por exemplo a Death Cross, que ainda não cruzou e que marcou todos os fundos de poço desse ciclo. Então ainda tem algumas coisinhas para quem deposita esperança no ciclo de alta. Não somente isso, mas também, por exemplo, isso daqui. Eu vou traduzir para vocês, tá? Esse aqui é de uma empresa de análise muito famosa no mercado, a CryptoQuants, é o CEO da CryptoQuants, se não me engano, né? Fundador e CEO. E olha só o que ele falou hoje. Quem entrou no mercado de Bitcoin entre 6 e 12 meses atrás tem um preço médio de aproximadamente 94 mil dólares. Exatamente o meu suporte, né? Pessoalmente, não acho que o ciclo de baixa esteja confirmado, a menos que percamos esse nível. Então ele tem a mesma opinião que eu tenho.
tá? Que a gente só perde o ciclo de alta confirmando a perda dele, perda de 94 mil dólares no fechamento semanal. Prefiro esperar do que tirar conclusões precipitadas. Concordo com ele. Não adianta fazer coisa na emoção, espere para confirmar fechamento. E aqui ele mostra o gráfico, né? Onde esta linha amarela aqui é o preço médio de quem comprou Bitcoin de 6 a 12 meses atrás. Está em 94 mil dólares exatamente. Isso aqui é um suporte muito relevante de um ciclo de alta. No gráfico mensal também está feio. Tá? Você está vendo aqui o preço derreter para baixo da média de 10, o que nunca aconteceu na história em ciclo de alta. Todas as vezes que rompemos para baixo dessa linha vermelha, entramos em bear market, no fechamento mensal. O mês só fecha lá no dia 30, né? Então estamos no dia 14, tem muito tempo para o preço se recuperar, como se recuperou em todas essas oportunidades aqui. Então, vendo este pavio vindo abaixo da linha vermelha, significa que o preço derreteu abaixo dessa linha em todas essas correções anteriores, mas fechou acima dela. E agora está acontecendo a mesma coisa. Vamos medir a distância da linha vermelha até o fundo desses pavis aqui que a gente viu ao longo das correções? Então, por exemplo, se a gente pegar a última aqui para a gente comparar, vamos lá. Vou trazer aqui, ó, 8,1%. 8% de queda além da média de 10 ao longo do mês. E depois recuperou. Como estamos atualmente? 7%. É isso? Deixa eu corrigir aqui um pouquinho mais, né? Tá aqui. 7,6%. Praticamente o mesmo tamanho de correção abaixo da média de 10. Abaixo da linha vermelha. Tá? Na última correção, foi 8% e recuperou ao longo do mês. Pode acontecer de novo. E eu quero te mostrar um gráfico que talvez seja o que mais me traz dificuldade de vender Bitcoin nesse patamar. É esse aí na tela. Nesse gráfico, cada vela é o período de um ano inteiro. Tá? Então aqui é 2014, 2015, 2016. Cada vela, cada barrinha dessa representa um ano inteiro. E o normal do Bitcoin é sempre um vermelho, 3 verdes. Um vermelho, 3 verdes. Um vermelho, 3 verdes. Então, por exemplo, 2014 é o vermelho. É o ano de bear market, ciclo de baixa. Quando termina esse ano negativo, esse ano vermelho, teremos 3 anos positivos à frente. Então é uma bolinha vermelha para 3 bolinhas verdes. Então 2015 foi positivo, 16 foi positivo, 17 foi positivo. Começa um novo ciclo de 4 anos. Vermelho. 2018, bear market, ano vermelho. Teremos o quê? 3 anos pela frente na cor verde, exatamente. 19, 20, 21. 22, bear market, ano vermelho de correção. Teoricamente, temos que ter 3 anos verdes à frente. 23 foi verde, 24 foi verde. E o 25, pessoal? E o 2025, que teoricamente deveria ser o ano forte do ciclo? Ele está no 0 a 0. A gente está verde ainda, mas para ficar vermelho, deixa eu botar aqui, para esse ano ficar vermelho, basta o preço ir para baixo de 93.347. 93.300. Se o preço que agora está em 94, for para 93, esta barra, que tem que ser verde para manter a estrutura de 4 anos do ciclo, ela fica vermelha. Como se esse ano de 2025 fosse o bear market, fosse o ano de ciclo de baixa. Você pode olhar isso como algo negativo ou, como eu olho, como uma grande oportunidade. Porque eu vejo 2 alternativas. Ou o preço ele vai começar a disparar a partir de agora para fechar esse ano na cor verde, como deveria ser, com ganhos como é o padrão para esse ano do ciclo, ou nós vamos ter preço de bear market, preço de ciclo de baixa, em pleno 2025, em pleno ano mais forte do ciclo. Nos 2 casos, a compra nesse patamar não me parece ruim. Mesmo se o preço derreter para 80, para 70. Isso falando em longo prazo. Só que quantas pessoas estão fazendo isso? Não muitas. Olha aqui o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, em 16. 16, isso é medo extremo e muito extremo, tá? É raro atingir patamar abaixo de 20 nesse indicador e estamos em 16. E essa tabela, ela mostra qual foi o retorno para o Bitcoin ao atingir esse patamar abaixo de 20, tá? Então aqui, nesta coluna da esquerda,
é o indicador de medo e ganância. Acima de 80, 60 e 80, 40 a 60, 20 a 40 e abaixo de 20, que é o que estamos agora em 16. Historicamente, esse é o resultado quando o Bitcoin ficou abaixo de 20 neste indicador de medo e ganância. Em um dia, retorno positivo de 0,7%, em 2 dias, 1,5%, em 5 dias, 3,4%, uma semana, 4,1%, 2 semanas, 7,2%, um mês, 15,4% de retorno à frente dessa medida, 2 meses, 34% de retorno à frente, 3 meses à frente, 45,8% de retorno. Todo mundo com medo geralmente é um excelente sinal para o BTC, principalmente abaixo de 20 nesse indicador de medo e ganância. Estamos em 16, onde a média de retorno 3 meses à frente é de 45%. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a média ela é muito favorável para quem tem ali a força de comprar em correções tão grandes em momentos de medo extremo de mercado. E é justamente o que eu fiz ao longo de todos os ciclos. Por isso que eu comprei novamente num patamar tão extremo como o atual, no último suporte para mim ali do ciclo de alta. Porque se eu estiver certo, eu ganho muito com isso. E nesse caso específico desse ciclo, se eu estiver errado, talvez nem valha a pena vender, porque está muito próximo do topo lá de 2021, que é mais ou menos, historicamente, onde se encontra o fundo de um bear market, tá? O fundo do bear market do ciclo que você tiver, geralmente ele bate mais ou menos no preço do topo do ciclo anterior, que no nosso caso foi 70 mil dólares. 90 para 70? Não sei. E você? Você acha válido vender ou a oportunidade de acumulação supera potencial perda de curto prazo? Coloque no comentário para eu saber qual é a opinião de vocês. E se você tem mais de 500 mil reais de patrimônio líquido e mora na cidade de São Paulo, faremos um workshop dentro do maior evento cripto do Brasil. Estou falando da Blockchain Conference, que acontece em São Paulo agora, né? E a gente vai fazer lá o workshop de como se aposentar até 10 anos mais cedo. Basta colocar aqui que você quer participar, a equipe vai avaliar o seu perfil, porque as vagas são limitadas, tá? Somente 100 pessoas podem participar, já tem muita gente se cadastrando, né? O evento acontece no dia 29 de novembro, um sábado, tá, pessoal? Em São Paulo, 2h15 da tarde, no Expo Center Norte, lá na Blockchain Conference, tá? Workshop do pessoal da Outside, da minha equipe da Outside, onde o nosso CEO, Felipe, boa parte da equipe da Outside, fará esse workshop exclusivo e limitado a 100 pessoas, tá? Como se aposentar 10 anos mais cedo. Quem tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição. Basta preencher nome, e-mail e celular que o time entra em contato com vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.